Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós, à medida que a gente caminha, nós temos um entendimento claro, a gente anda pela vontade de Deus, pelo conhecimento, pelo entendimento do que Ele fala. Mas quando há o desconhecimento do que seja a vontade e o querer de Deus, nós somos guiados pelo medo, pelas incertezas, pelas dúvidas, ou mesmo deixamos ser dominados por aquilo que as pessoas nos falam. E muitas vezes o que as pessoas fazem é exercer domínio, controlando e conduzindo-nos de maneira a agirmos não segundo a vontade de Deus, mas sim segundo o interesse próprio. Isso são os religiosos que usam das pessoas, são pessoas inescrupulosas. E assim foi o que aconteceu na época de Jesus e acontece em nossos dias. Por isso, conhecer a Deus, conhecer da Sua vontade, conhecer o que Ele fala, compreender o que Ele fala, é a maneira de vivermos dentro da Sua vontade, mas também de não deixar que sejamos dominados pelo medo. Tem a situação daquele cego que Jesus curou e que era um cego de nascença. Diz assim lá em João 9, do 20 ao 22. Então os pais responderam isso diante dos sacerdotes que perguntam sobre o filho que era cego. O que os pais respondem? Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então, as pessoas eram dominadas pelo quê? Pela ameaça de ser expulso. Quantos de nós em nossos dias já não enfrentamos situações semelhantes de sermos expulsos da igreja porque não concordamos? Muitas vezes, quando não concordamos, podemos estar errado, mas também podemos estar simplesmente andando na verdade. E nos expulsam porque contradizemos o que eles afirmam. O que a gente precisa aprender? Precisamos conhecer a Deus. Qual a maneira de fazermos isso? Através das Escrituras. Pois é através dela, das palavras que Cristo proferiu, é que nós compreendemos e andamos na vontade de Deus. E isto nos liberta, pois nos conduz pela jornada que é da sua vontade. O que a gente precisa fazer é buscar essa vontade, esse conhecimento, esse entendimento de todo o coração, com toda a sinceridade, nos expondo e reconhecendo a nossa dependência que temos do Senhor. O Espírito nos conduz nessa jornada. E isto irá nos levar para uma jornada de liberdade, onde não seremos escravos de opressão e nem escravos do medo, mas seremos livres para defender aquilo que seja verdade, mesmo que nós venhamos a morrer. Quem a gente precisa entender? É simples como isso. Não existe mais nada. Nós só não podemos andar na ignorância, na falta de conhecimento ou no fato de dependermos inteiramente dos outros para nos explicar, nos falar, nos mostrar, nos ensinar. As pessoas são responsáveis por nos ensinar e nós somos responsáveis por ensinar as pessoas, mas devemos fundamentar tudo isso na palavra, no ensino que esteja alinhado com a verdade, com a justiça, com a expressão da graça e não com a imposição do medo no domínio das pessoas. Isto quem faz são pessoas que são inescrupulosas, que não conhecem a Deus e que querem dominar e governar sobre as pessoas. Mas no reino de Deus não é assim. Nós temos que entender que quem é maduro ensina em liberdade, como Cristo ensinou, conduzindo as pessoas à compreensão e à verdadeira liberdade que nos conduz a expressarmos o reino de Deus, a revelarmos a sua glória neste mundo. Que a gente possa ter todo o entendimento, toda a compreensão da vontade e do querer de Deus
e nos submetermos a Deus, para que a gente viva a plena liberdade, que não, não sejamos dominados pelo desconhecimento que nos conduz ao medo, pois quando não há entendimento, o que impera é o medo e a escravidão. Que a gente possa viver a plena liberdade que Cristo nos concede para andarmos neste mundo como Ele, revelando o Pai e revelando a sua glória. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.